No ar, o Via Justiça Especial de Eleições em segundo turno. Tema principal do programa, a judicialização das eleições. Nossos convidados, a juíza Marisa de Melo Porto, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, e o advogado constitucionalista José Alfredo Baracho Júnior. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Decisões conflitantes do Legislativo e do Judiciário ocasionaram transtornos para os eleitores e os candidatos nestas eleições. Para os eleitores, há 3 dias das eleições, depois de gastos milhões de reais na campanha de divulgação e ida em massa aos cartórios eleitorais, o STF desbanca o título e determina somente o documento com foto. O Legislativo tinha exigido os 2 documentos. Transtorno para os candidatos, a indefinição sobre a lei da ficha limpa. Aprovada pelo Congresso Nacional a partir de projeto de iniciativa popular e com a sanção do presidente da República, a lei gerou um impasse no Judiciário. O STF empatou a votação em 5-5 e adiou a definição sobre a validade da lei para as eleições deste ano, conforme o TSE havia decidido. Isto fez com que até hoje a relação de eleitos não esteja definitivamente colocada. Doutora Marisa, como a senhora vê a judicialização das eleições? A judicialização das eleições, claro que traz um grande prejuízo para uma democracia sadia. Porque o povo deixa para que a justiça eleitoral bata o martelo, resolva o problema das eleições, que seria uma resolução do povo. Então, hoje o que acontece é que antes da justiça eleitoral definir mesmo quem ganhou as eleições, e aí nós, juízes, passamos a fazer a eleição indireta, porque somos os eleitores togados, que vamos definir quem são os representantes do povo. Vejo isso prejudicial a uma democracia boa e vejo que falta uma legislação preventiva para um processo eleitoral e não uma punitiva e repressiva como estamos vendo atualmente. É preciso que realmente o Poder Legislativo retome a condição de outorgar ao povo a condição de decidir democraticamente as eleições, porque o poder é do povo. Doutor Baracho, o Brasil tem a chamada judicialização da política e agora a judicialização das eleições. Como analisar isso em termos constitucionais? Bom, essa foi uma das pesquisas que começaram a ser desenvolvidas há mais ou menos 15, 16 anos atrás, mais por cientistas sociais do que por juristas. Vários temas que antes imaginava-se poderiam ser tratados nas esferas políticas, poder legislativo, poder executivo, começaram a ser levados ao poder judiciário. Bem, de alguma forma, a Constituição de 88, ela potencializou isso. A Constituição de 88, ela ampliou o papel do Poder Judiciário e, claro, que com essa ampliação o Poder Judiciário começou a lidar com temas que antes não lhe eram atribuídos. Essa é uma dimensão. A outra dimensão que eu identifico é uma fragilidade muito grande do Poder Legislativo, como a doutora Marisa apontou. Essa fragilidade, eu acho que ela começa na própria elaboração da Constituição. Nos anos de 87 e até meados de 88, a nossa Constituição era parlamentarista. O parlamentarismo vinha vencendo as votações, até que na votação derradeira, por dizer assim, né, com um empenho muito grande do então presidente José Sarney, né, esse sistema de governo mudou. A ideia do parlamentarismo era o conceito que havia durante a elaboração da Constituição para se recuperar o papel do Poder Legislativo, fortalecer o Legislativo, principalmente diante do Executivo. No final, não passou o parlamentarismo e, para agravar esse quadro, um instrumento que era do parlamentarismo, que é a medida provisória, foi retirada do capítulo do primeiro-ministro e colocada como atribuição do presidente. Resultado: a pauta do Legislativo hoje, em grande medida, é definida pelo presidente, né? É definida pelo Poder Executivo. E isso, ao longo dos anos, vem fragilizando a posição do Poder Legislativo. Então, acho que um primeiro problema que leva à judicialização da política
é a própria fragilidade do legislativo, que vem da própria Constituinte e vai tendo vários desdobramentos posteriormente. E, por outro lado, o fortalecimento do Poder Judiciário, que com novas atribuições acaba efetivamente ocupando espaços que talvez pudessem ser ocupados por um legislativo mais forte. Doutora Marisa, como explicar a decisão do TSE, que passou por cima do princípio da anterioridade, que prevê a validade das normas eleitorais se votadas até um ano antes das eleições? Bom, a questão não é tão simples assim de falar que o TSE passou por cima de uma anterioridade, de uma lei. Porque, na verdade, o princípio da anterioridade, ele diz respeito ao processo eleitoral, quer dizer, a técnica que vai reger o processo, o procedimento em contraditório de um processo eleitoral. Explicando em termos bem simples, o processo eleitoral em si, no sentido amplo, começa do alistamento do eleitor até a diplomação dos eleitos. Em cada uma dessas fases da diplomação, o alistamento, da transferência, da propaganda, do registro de candidaturas, da diplomação, existem processos judiciais que são a possibilidade de alguém contradizer o que o outro eleitor está pedindo. Então, se um eleitor vai pedir um alistamento num determinado local, o código, claro, o devido processo legal, abre a oportunidade para que os outros eleitores, para que a sociedade venham e façam uma contestação daquele pedido. Então, isso é um processo, stricto sensu, que vai ter uma decisão do Poder Judiciário, porque existe uma pretensão resistida ali. Alguém quer alguma coisa, o outro tem uma resistência e vai ao Poder Judiciário definir a situação. Então, quando a Constituição fala a respeito do processo eleitoral, da anterioridade da lei eleitoral, é essa mecânica que o Poder Judiciário, no final, vai decidir. Então, o que se discute existem teses em que aquelas normas que foram inseridas agora para reger esse momento eleitoral, por exemplo, não diziam respeito ao processo eleitoral. Então, elas poderiam vir, porque elas seriam normas de direito material. Quer dizer, condição... Poderiam ser aplicadas de imediato. De imediato. E existem outros ministros que entendem que não, não é? O TSE entendeu que sim. Olha, eu acho que ela deveria ser aplicada realmente ano que vem, as eleições que vem, no outro âmbito, porque criou-se ali, acredito que sanções, e sanção, para mim, é de técnica processual. Doutora Marisa, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Via Justiça Especial de Eleições.